Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, domingão, dia 23 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A bola tá rolando na 10ª rodada da competição, que está emocionante e você não pode perder nenhum segundo sequer deste vídeo. Vamos passar para vocês os resultados dos confrontos até o momento, a tabela de classificação atualizada hoje e os próximos jogos que vão compor esta 10ª rodada do Brasileirão da Série D. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B, Brasileiro da Série C, Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início na quinta-feira, dia 20 de junho, onde tivemos 13-1, Atlético 1. Já ontem, sabadão, dia 22 de junho, Iporá 0, Anápolis 2. Também ontem, sabadão, Nova Iguaçu 1, Itabuna 0. Santo André 1, Inter de Limeira 0. Também ontem, Novo Hamburgo 0, Cianorte 1. Também tivemos Pouso Alegre 0 e Maringá 1. Também no outro confronto de sabadão, dia 22 de junho, Manauara 0, Manaus também 0. O mesmo placar de 0-0 para São José e Água Santa. Também ontem, sabadão, 22 de junho, tivemos União Rondonópolis 1, Brasiliense 1. O Águia de Marabá venceu o Motoclube por 2-0. E o Serra enfiou uma sacolada de 4-0 para cima do Ipatinga. O São Raimundo venceu por 1-0 o Humaitá e a Portuguesa meteu 3-0 para cima do Audax Rio. E concluindo os jogos deste sábado, dia 22 de junho, tivemos Rio Branco 1, Trem 2. Após vermos os resultados parciais desta 10ª rodada do Brasileirão da Série D, vamos conferir a tabela de classificação atualizada hoje. No grupo A, em primeiro lugar, temos o Manauara com 26 pontos. Em segundo lugar, o Porto Velho com 18 pontos. Em terceiro, a Princesa com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto, o Manaus com 15 pontos em 10 jogos. Em quinto, o Trem com 15 pontos também em 10 jogos. Em sexto, o Rio Branco com 11 pontos em 10 jogos. Em sétimo, o São Raimundo com 7 pontos em 9 jogos. E em oitavo, o Humaitá com 10 jogos, 10 derrotas, ainda não pontuou na competição. O Manauara tem 10 jogos, o Porto Velho 8 e a Princesa 9 jogos na competição. No grupo B, em primeiro o Altos com 15 pontos em 9 jogos. Em segundo, o Tocantinópolis com 15 pontos também em 9 jogos. Em terceiro vem o Maranhão com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto temos o Motoclube com 14 pontos em 10 jogos. Em quinto temos o River com 11 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Cametá com 11 pontos também em 9 jogos. Em sétimo, o Fluminense com 10 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 8 pontos em 10 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, temos o 13 com 24 pontos em 10 jogos. Em segundo lugar, o Atlético com 10 pontos em 10 jogos. Em terceiro vem o Iguatu com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto, o América com 13 pontos em 9 jogos. Em quinto, o Santa Cruz com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto, temos o Souza com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo, vem o Maracanã com 8 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Potiguar com 4 pontos em 9 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, o Itabaiana com 20 pontos em 9 jogos. Em segundo, o Retrô com 14 pontos. Em terceiro, o Jacuipense com 14 pontos. Em quarto, o CSE com 12 pontos. Em quinto, vem o Juazeirense com 12 pontos. E em sexto, o Asa também com 12 pontos. Em sétimo, vem o Petrolina com 9 pontos. E em oitavo, o Sergipe com 5 pontos. No grupo D, todos os clubes realizaram os 9 jogos. Nenhum clube fez ainda o jogo da 10ª rodada. No grupo E, em primeiro lugar, vem o Brasiliense com 23 pontos em 10 jogos. Em segundo lugar, o Anápolis com 20 pontos em 10 jogos.
Em terceiro, o CRAC, o Craque, com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto, o Misto, com 13 pontos em 9 jogos. Em quinto, vem o União Rondonópolis, com 12 pontos em 10 jogos. Em sexto, o Iporá, com 11 pontos também em 10 jogos. Em sétimo, o Capital, com 7 pontos em 9 jogos. E em oitavo, o Real, com 2 pontos em 9 jogos. No grupo F, temos em primeiro lugar o Nova Iguaçu, com 19 pontos em 10 jogos. Em segundo, vem o Itabuna, com 19 pontos em 10 jogos. Em terceiro, a Portuguesa, com 18 pontos em 10 jogos. Em quarto, vem o Serra, com 14 pontos também em 10 jogos. Em quinto, o Real Noroeste, com 10 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Democrata, com 10 pontos em 9 jogos. Em sétimo, vem o Ipatinga, com 7 pontos em 10 jogos. Em oitavo, o Audax Rio, com 5 pontos em 10 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, o Maringá com 23 pontos em 10 jogos. Em segundo lugar, a Inter de Limeira com 20 pontos em 10 jogos. Em terceiro, o Santo André com 14 pontos em 10 jogos. Em quarto, o Água Santa com 13 pontos em 10 jogos. Em quinto, vem o Costa Rica com 11 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Pouso Alegre com 9 pontos em 10 jogos. Em sétimo, vem o São José com 9 pontos também em 10 jogos. Em oitavo, vem o Patrocinense com 5 pontos em 9 jogos. E no grupo H, em primeiro lugar, vem o Concórdia com 14 pontos em 9 jogos. Em segundo, o Cianorte com 12 pontos em 7 jogos. Em terceiro, vem o Ercílio Luz com 12 pontos em 9 jogos. Em quarto, vem o Novo Hamburgo com 10 pontos em 7 jogos. Em quinto, o Avenida com 8 pontos em 6 jogos. Em sexto, o Brasil de Pelotas com 8 pontos em 6 jogos. Em sétimo, Barra com 8 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Cascavel, com 7 pontos em 9 jogos. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje, domingão 23 de junho, vamos ver os jogos que vão completar essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E hoje, logo mais, às 15 horas, teremos Avenida e Brasil de Pelotas. No mesmo horário, o confronto é entre Real e Misto. Já às 16 horas, teremos Costa Rica contra o Patrocinense. No mesmo horário, o Cascavel enfrenta o Concórdia. A partida entre Ercílio Luz e Barras também será às 16 horas. E no mesmo horário, teremos Tocantinópolis contra o River. Também hoje, domingão 23 de junho, porém, às 17 horas, teremos o Porto Velho enfrentando o Princesa. E no mesmo horário, o Craque CRAC enfrentando o Capital. E concluindo esta 10ª rodada do Brasileirão da Série D, na terça-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, teremos o confronto entre Real Noroeste e o Democrata de Sete Lagoas. Eu quero saber de você, torcedor, qual é seu time de coração e qual vai ser o placar do seu time nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Brasileirão da Série D está pegando fogo. Como vocês viram, só jogão nessa 10ª rodada da competição e tem muito mais por vir. E para você não perder nenhum lance aqui do Chance de Gol, é muito simples, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e amanhã estaremos aí de volta falando tudo sobre a 10ª rodada do Brasileirão da Série D. Estamos juntos, galera? E até a próxima!